Fala, minha galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, a gente já fez aí algumas revisões de assuntos que a gente já viu em sala de aula, né? O Antigo Regime, Revolução Francesa. E agora a gente vai dar início a um novo conteúdo que vocês ainda não viram em sala. Então, a gente vai dar início ao conteúdo chamado de Era Napoleônica. Então agora vocês já sabem que a Revolução Francesa ela trouxe o fim dos privilégios da aristocracia, né? E ela derrubou o absolutismo. Então, após a Revolução Francesa, né, com o passar do tempo, a França ela continuou enfrentando alguns problemas econômicos, crise econômica, o empobrecimento da população. Então, a França, após a derrubada do governo do absolutismo, ela é governada por um diretório, né? Era controlado pela grande burguesia, e o governo ele tinha uma dificuldade de firmar a sua autoridade. Na dificuldade de firmar a autoridade, a monarquia ela buscava retomar o seu poder e ter o antigo regime de volta. Por outro lado, a França fazia ótimas campanhas militares, né, no norte da África, e é nesse contexto que surge a figura aí do memorável Napoleão Bonaparte. Né? Então, Napoleão ele começa a ganhar popularidade na França por suas campanhas militares, né? Passa a ser visto como alguém que seria capaz de restabelecer a ordem na França. Em 1799, Napoleão estava em uma campanha militar no Egito e ele deixa o seu exército lá e retorna para a França, né? Quando ele chega na França, ele é bem recebido, ele é aclamado pela população nas ruas de Paris, porque o povo via em Napoleão uma esperança de trazer melhorias para a França. O diretório, ele convoca Napoleão para participar do governo, e Napoleão se estabelece na França através de um golpe chamado de 18 de Brumário, né? Que foi efetuado por ele, Napoleão. A data recebe esse nome porque ocorreu no segundo mês do calendário francês, que é dedicado à névoa, à bruma, por isso que recebe esse nome Brumário, né? E no nosso calendário gregoriano corresponde ao dia 9 de novembro, né? Então, o golpe ele foi usado como uma forma de preservar as conquistas que tiveram na Revolução Francesa. E o sistema do diretório é substituído pelo sistema chamado de consulado. E o que foi esse consulado? O consulado ele marca o início do governo de Napoleão Bonaparte, né, ou também da ditadura de Napoleão, como é conhecida, que vai de 1769 até 1821. Então, Napoleão ele pretendia oferecer aos franceses uma segurança, uma estabilidade política, social e financeira também, que desapareceram aí nos anos que a França se estendeu na Revolução. Então, ele trazia essas promessas de restabelecer a economia, a sociedade francesa. Com Napoleão no poder, as finanças da França elas foram recuperadas, impulsionando assim a criação do Banco da França, que esse banco serviria para financiar a agricultura, a indústria, a construção de estradas, pontes e melhorias dos serviços em geral, serviços de correios, enfim, para a melhoria em geral da França. Napoleão ele concentrou amplos poderes em suas mãos, ele abandonou os princípios iluministas, né, de limitação de poder ao governo. Ele censura a imprensa, as liberdades individuais, a política francesa, né, também. Por isso que é conhecida aí como ditadura de Napoleão. Então, assim, a França ela não voltou a ser uma monarquia absolutista, apesar de ter um general no poder. Mas aqueles ideais da Revolução Francesa, eles foram esquecidos e ficaram para... Então, o principal símbolo do governo de Napoleão, da nova ordem
né, foi a criação do Código Civil Napoleônico, criado em 1804. Esse código ele servia para organizar e unificar as leis da França, né, regulamentar o direito à propriedade e outros aspectos também, né, igualdade dos franceses perante as leis. Napoleão ele enfrentava aí algumas oposições de monarquistas ligados à família de Luís XVI, que queriam restabelecer a monarquia absolutista na França, né? E para assegurar o seu poder, ele convoca um plebiscito em agosto de 1802, onde ele torna-se cônsul vitalício da França. E 2 anos depois, em uma nova votação, ele foi aclamado imperador dos franceses, sendo coroado no dia 2 de novembro daquele ano. Então, a princípio, ele é consagrado, ele é o cônsul vitalício da França, e só 2 anos depois ele recebe o título de imperador. Então, nas relações externas, o Império Napoleônico ele foi marcado por muitos conflitos, né? De reconstrução, de reestruturação da França, e isso preocupava muito alguns países europeus. Então, em 1805, a Inglaterra, Áustria, Prússia, Rússia, eles se unem, né, e declaram guerra à França. Além desses países estarem com medo do expansionismo territorial da França, eles também temiam que os ideais iluministas lá da Revolução Francesa se espalhassem em seus países. A Inglaterra também tinha outros motivos para reagir contra a França. A Inglaterra ela vivia sob uma monarquia constitucional, né? E os princípios iluministas até então não tinham abalado a estrutura da sua monarquia. Mas a Inglaterra via na guerra contra a França uma oportunidade de atingir economicamente o seu rival na principal disputa pelos mercados europeus, porque mais do que conquistar territórios, a Inglaterra ela também queria expandir os seus mercados. Durante algumas batalhas na Europa, o exército francês ele parecia ser imbatível. Porém, a maior dificuldade de Napoleão era atingir a Inglaterra, né? A Inglaterra era isolada e protegida pelo mar, e ela tinha a maior frota marítima do mundo. Então, a Inglaterra era super preparada para a batalha no mar, e Napoleão encontra aí uma grande dificuldade de enfrentar a Inglaterra pelo mar. Então, em meio a toda essa dificuldade aí de Napoleão com seu exército de invadir a Inglaterra, né, pelo mar, a França ela tem as suas embarcações destruídas pela Inglaterra numa batalha conhecida como a Batalha de Trafalgar, que foi no litoral da Espanha. Então, o exército francês tem suas embarcações aí destruídas. Então, Napoleão ele começa a perceber que era impossível dele vencer a Inglaterra pelo mar, né? Usando a forma mais comum, que era uma batalha pelo mar. Então, ele começa a perceber que se ele continuasse fazendo aquilo, não iria dar certo. Então, ele tenta uma outra estratégia, né? Ele queria... não consegue ganhar em uma batalha, então ele tenta outra estratégia que ficou conhecida como o bloqueio continental. E o que foi esse bloqueio continental? Então, Napoleão ele decreta aí, proíbe que os países da Europa eles comercializem com a Inglaterra, que eles façam qualquer tipo de comércio com a Inglaterra, e assim enfraquecer a economia da Inglaterra, já que ele não podia atacar a Inglaterra de outra forma. E os países aí tinham que obedecer o bloqueio continental sobre uma ameaça, que se eles desobedecessem o bloqueio, eles teriam seus países invadidos pelo exército francês.
A guerra ela desgastou bastante o exército francês e os países da Europa que dependiam do comércio com a Inglaterra rejeitavam o bloqueio continental. Portugal, por exemplo, ele desrespeita o bloqueio continental e ele tem o seu território invadido pela França, né, em novembro de 1807. E esse acontecimento força a família real portuguesa a ser transferida para o Brasil, para que uma forma que eles ficassem protegidos, né? A Rússia, ela também desobedece o bloqueio continental e tem o seu território invadido pelas tropas de Napoleão. Então, a princípio, o exército francês ele não encontra dificuldades de adentrar o território russo, porém, no caminho ele vai encontrando dificuldades, né? A falta de mantimentos, enfim, mas eles conseguem chegar a Moscou e quando eles chegam lá, eles não têm suprimentos, eles são castigados fortemente pelo frio, tem o exército russo esperando eles já, então não teve solução. O exército francês ele foi completamente aniquilado pela Rússia. Após esse fracasso na campanha da Rússia, Napoleão perde todo o seu apoio político, né? O apoio político que ele tinha dentro da França, aquela imagem que ele passava de estabilidade, de melhoria para a França, ela havia sido abalada, sua imagem abalada, com muitas coisas acontecendo, e para agravar mais ainda a situação, em 1814, Paris é invadida por uma coligação formada por Áustria, Prússia e Rússia. E diante disso, Napoleão ele entra em desespero e diante dessa situação ele acaba abdicando o trono e ele se exila numa ilha, na ilha de Elba, no mar Mediterrâneo, onde ele permanece lá por 300 dias. Então ele abdica do trono e ele passa 300 dias exilado nessa ilha. Com Napoleão exilado na ilha de Elba, o governo francês ele é assumido por Luís XVIII, né? Que ele era irmão do Luís XVI. Vocês lembram lá que foi guilhotinado durante a Revolução Francesa. Então, a população eles não gostam muito dessa ideia porque eles consideram um retrocesso daquilo que foi conquistado pela Revolução, de que o irmão do rei guilhotinado ficasse sobre o governo da França. Lá na ilha de Elba, Napoleão ele recebe a notícia da insatisfação dos franceses com o governo de Luís XVIII e ele retorna a Paris. Ele é super bem recebido em Paris, ele é aclamado novamente. Porém, o governo de Napoleão do retorno só dura 100 dias, porque a França ela é invadida de novo em junho de 1815. A Rússia, Áustria, Prússia e Inglaterra uniram-se novamente e elas derrotam novamente Napoleão na Batalha de Waterloo. E depois da Batalha de Waterloo, Napoleão ele é preso e ele fica exilado em outra ilha, na ilha de Santa Helena, sobre forte vigilância, e ele permanece lá até o dia da sua morte. Bem, pessoal, por hoje é só. Semana que vem a gente termina esse conteúdo da Era Napoleônica, falta uma parte. Vai uma atividade aí para vocês. Respondam. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem. Um beijo e até a próxima.